Bom dia, sexto ano. Vamos começar com a nossa semana. Hoje nós vamos conhecer uma nova classe de palavras. Nós acabamos aí de fazer umas atividades de revisar a classe substantivo. Por isso, se você ainda não tiver compreendido bem o que é um substantivo, faça o estudo novamente, retome o material, se for necessário, reassista às aulas, tá bom? Porque para entender o adjetivo, eu preciso entender o substantivo, tá bom? Então, se você ainda tiver alguma dúvida aí a respeito dessa classe de palavras, do substantivo, você procure sanar suas dúvidas, compreender bem o que é um substantivo, a sua função, as suas classificações, tá bom? Para nós passarmos aí para o estudo do adjetivo. Bem, vamos conhecer aí então essa nova classe. Nós vimos que o substantivo, ele é aquele responsável por nomear as substâncias. Então, nós temos a necessidade de nomear tudo, né? Fazer referência a tudo que nos cerca, e esses nomes são substantivos. Mas nós temos algumas características, né? Nós sabemos, por exemplo, que vestido é o nome de um objeto, né? De uma roupa. Mas nós temos diversos vestidos. Eu posso ter um vestido cor-de-rosa, eu posso ter um vestido florido, eu posso ter um vestido verde, eu posso ter um vestido longo, um vestido curto, enfim. Vocês conseguem observar que é um nome de algo e eu posso especificar, dar características a esse nome. Essas características fazem parte aí do adjetivo. Então, quando eu falo em adjetivo, eu falo de uma classe de palavras que vai caracterizar o substantivo. Por isso que é importante entendermos o que é o substantivo para passarmos para o estudo do adjetivo, tá bom? Então, quer dizer que nós nomeamos tudo e nós podemos caracterizar as coisas que estão ao nosso redor. Vamos lá? Aqui de início vamos para um exemplo. Eu tenho ali o fantasminha, né? O fantasma, nós sabemos aí que é um substantivo concreto, né? O nome de um ser aí que imaginário, mas é um nome. E eu tenho fantasminha camarada. Esse camarada é um adjetivo, eu estou especificando aí o fantasminha. Não é qualquer fantasma, não é qualquer fantasminha, é o fantasminha camarada. Então, camarada dá uma característica. Então, ele é um adjetivo, tá bom? Vamos lá. Bem, adjetivo, nós vimos aí, o adjetivo ele é responsável por caracterizar o substantivo. Ele acompanha um substantivo. Por exemplo, ao nós observarmos aí essa imagem, nós temos aí um desenho que está cheio de figuras, né, representando aí uma paisagem. Nós temos aí árvores, nós temos prédios, nós temos duas crianças, nós temos montanhas ao fundo, enfim. Tudo que está aí tem nome. Olha, que eu mencionei: árvore, prédio, criança, menino, menina, vestido, sapato, mochila, tudo ali tem nome. Nós conseguimos referenciar tudo aquilo ali. E nós podemos caracterizar. E é o que nós vamos fazer agora. Observem. Prédios grandes. Observem, eu tenho prédios aqui, certo? O nome dessa construção aqui é prédio. Então, nós temos um substantivo. Acompanhando esse substantivo, eu tenho um adjetivo, porque está me caracterizando o prédio, certo? Não são quaisquer prédios, são prédios grandes, entendem? Agora eu tenho gramado. Gramado é o nome disso daqui, ó, que nós podemos ver que os meninos estão caminhando, né? Isso aqui tem um nome, gramado. E esse gramado ali, eu dei uma característica a ele, gramado
verde. Não é qualquer gramado, é um gramado verde. O gramado ele pode ser verde, pode ser seco, por exemplo, pode ser amarelo, né, dependendo ali. Então nós temos um gramado verde. Árvores. Árvores são nomes, são substantivos. Árvores frondosas. Nós temos aqui uma característica, tá bom? Não é qualquer árvore, é uma árvore frondosa. Eu tenho que árvores frondosas. E já vamos observar, vamos adiantar aí um pouquinho. Nós vimos lá que o substantivo, ele tem o singular e o plural. Singular, quando eu tenho um objeto, um ser. O plural é quando eu tenho dois ou mais. Ali eu tenho diversas árvores, certo? E o meu adjetivo está caracterizando as árvores. Se o meu substantivo está no plural, o meu adjetivo também vai no plural, tá bom? Então tem que haver essa concordância, essa harmonia, tá bom? Passemos adiante. Vestido rosa. Nós temos aqui uma menina vestida, né? Ela tem um vestido, ela está com um vestido. E não é um vestido qualquer, é um vestido cor-de-rosa, é um vestido rosa. Então, eu dei uma característica, eu especifiquei aí o vestido que ela está usando. Temos também laços amarelos. Ela está usando laços, mas são laços amarelos. Então, eu dei característica aí para os laços que ela está utilizando. Menino sorridente. Eu tenho aqui um menino. Menino é um substantivo. E eu dei uma característica para esse menino. Ele é sorridente, certo? Então, também é uma característica que eu estou dando ao substantivo. Portanto, é um adjetivo. Montanhas altas. Lá ao fundo eu tenho montanhas, que são montanhas altas. Altas aqui é uma característica das montanhas. Crianças alegres. Estou caracterizando aqui crianças. Essas crianças estão alegres. Então, o adjetivo está aqui para caracterizar, para indicar aí o estado delas. Elas estão alegres, ok? Então, vocês conseguem compreender o quanto os substantivos e os adjetivos estão presentes em nossa vida. Nós utilizamos substantivos e adjetivos o tempo todo. O tempo todo nós utilizamos. Por exemplo, na sala de aula, a sua borracha cai no chão e você cutuca o coleguinha. Fulano, pegue a minha borracha, por favor. E o coleguinha olha no chão, procura e não vê a borracha. Aí ele te pergunta, como que é a sua borracha? Você vai indicar características da borracha. Você vai fazer referência àquele substantivo, àquele objeto, certo? Com adjetivos, características. Ela é uma borracha pequena, ela é uma borracha verde, ela é uma borracha rabiscada, às vezes você rabiscou lá, então você vai elencar características, você vai utilizar adjetivos para isso, tá bom? Então, para nós percebermos aí como que, basicamente, em tudo que nós olhamos, nós conseguimos utilizar aí substantivos e adjetivos, tá bom? É bem tranquilo de se trabalhar, tanto substantivo quanto adjetivo. Vocês têm que ter paciência, calma aí para entender no substantivo, por exemplo, as classificações, né? Aqui o adjetivo, questões de grau, número, concordância, mas com calma, com foco e com persistência, vocês conseguem entender tudo, porque é bem tranquilo, tá bom? Vamos lá. Bem, lá na gramática, no capítulo 4 de vocês, nós temos aí um capítulo falando sobre os adjetivos, tá bom? Vamos lá, páginas 71 a 77. Então, eu tirei algumas informações lá
da gramática de vocês, tá bom? Posteriormente, vocês irão fazer o estudo deste capítulo após assistir essa aula. Então, quando vocês forem lá para o livro estudar, tirar as partes importantes, vocês já terão aí uma boa noção sobre o que são adjetivos, tá bom? Vamos lá. O adjetivo se refere ao substantivo atribuindo-lhe uma característica. Nós vimos isso há pouco. Então, o adjetivo, ele se refere ao substantivo, tá bom? E atribui a ele características, ok? Então, quando nós falamos de uma classe de palavras que atribui características, que especifica o substantivo, nós estamos falando do adjetivo, ok? E aí, vamos ver aí alguns exemplos que estão lá na gramática, tá bom? As notas foram horríveis. Aqui eu tenho notas, que é um substantivo. Eu tenho artigo, aqui eu tenho substantivo. E essas notas são caracterizadas. São notas horríveis. Então, eu dei aqui uma característica, ou seja, eu atribuí um adjetivo a um substantivo. Ok? Horríveis aqui está caracterizando notas, que é um substantivo. Eu tenho também alunos desatentos. Estou atribuindo uma característica aos alunos. Os alunos são desatentos, alunos desatentos. Aqui, mais uma vez, eu tenho um adjetivo, é uma característica de alunos. E eu tenho também assunto difícil. Não é qualquer assunto, não é um assunto tranquilo, é um assunto difícil. Observem, assunto tranquilo, dei uma característica. Assunto difícil, dei outra característica. O assunto aqui é difícil, tá bom? Criança alegre. Não é qualquer criança, é uma criança alegre. Então, estou caracterizando, especificando aqui uma característica. Time bom. Estou dando uma característica ao time. O time é bom. Então, time substantivo, bom adjetivo. Computador rápido. Dei uma característica ao substantivo computador, portanto, rápido aqui é um adjetivo. Observem o que há em comum nessas palavras. Elas são características, estão especificando aí os substantivos, né? Porque cada um aqui faz referência a um substantivo, no singular ou no plural. Então, essas palavrinhas marcadas aqui, destacadas, são adjetivos, tá bom? É a nossa classe de palavras que nós vamos trabalhar agora, ok? Quando nós estamos fazendo uma descrição de algo, ADJ aqui, fica muito feio escrever aqui, mas enfim. Quando nós vamos fazer uma descrição, vamos fazer um texto descritivo, nós utilizamos muitos adjetivos, porque o texto descritivo, ele vai justamente tratar de características, de detalhes, e nós fazemos isso, né, na maioria das vezes, por adjetivos, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos uma classificação de adjetivo chamado adjetivo pátrio. Mas como assim, professora? O que é adjetivo pátrio? Vamos lá. Os adjetivos pátrios, eles indicam a nacionalidade ou lugar de origem. Por exemplo, se eu te perguntar, qual é a sua nacionalidade? Você vai me dizer, eu sou brasileiro. Então, nós temos aqui o brasileiro como uma característica, né, referente à nacionalidade, à nação, onde você nasceu. Se você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Mas nós temos aí também
como adjetivo pátrio aqueles em que indicam o lugar de origem. Por exemplo, nós temos aqui um monte, ó, recifense, carioca, paulista, baiano, alemão. Pessoal, são características referentes a quem nasce no Recife. Quem nasce no Recife é recifense. Recifense é um adjetivo pátrio, é uma característica de quem nasce em Recife. Carioca, carioca é quem nasce no Rio de Janeiro. Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca. Paulista, paulista é quem nasce em São Paulo. Baiano, baiano é quem nasce na Bahia. Alemão, quem nasce na Alemanha. Bem tranquilo, né? Vamos lá. É o termo que indica a nacionalidade de uma pessoa, um objeto, animal, entre outros. Esta nacionalidade está ligada a países, cidades e estados de uma forma geral. Vamos observar. Nós temos a língua portuguesa. É o nome da nossa disciplina, não é? Língua portuguesa. Esse portuguesa, ele faz referência ao lugar de origem, né? A Portugal. A língua portuguesa, ela não veio lá de Portugal para cá com a colonização, enfim, um processo que nós inclusive vimos aí no primeiro bimestre, né? Como se deu a evolução da língua portuguesa e tal. Então, portuguesa é um adjetivo que faz referência ao lugar de origem dessa língua, porque eu tenho outras línguas. Eu tenho a língua inglesa, né? Então, eu tenho outras línguas. A nossa língua, ela é portuguesa. Então, eu tenho um termo que vai especificar, não é qualquer língua, a língua portuguesa, porque a origem dela é Portugal. Nós temos o português brasileiro. Português, aí no caso funciona como um substantivo, e brasileiro é o adjetivo, é o que caracteriza, especifica. Porque eu tenho mais de um português a não ser brasileiro? Sim, português brasileiro é aquele que eu tenho português que veio lá de Portugal e aqui recebeu influências. Nós vimos também no primeiro semestre, recebeu influência de línguas indígenas, recebeu influência de línguas africanas, enfim. Então eu tenho aí especificamente um português brasileiro, tá bom? Então, o adjetivo pátrio é aquele que indica a origem, a nacionalidade, a região de origem de algo, aquilo que se está fazendo referência, tá bom? Vamos lá. Eu tenho algo chamado locução adjetiva. É bem tranquilo nós entendermos a locução adjetiva. Quando eu estou tratando de gramática, vez ou outra eu vou encontrar essa palavrinha, locução. Eu tenho locução adjetiva, locução verbal, locução adverbial. Então, vamos lá. Sempre que eu tenho locução, é porque eu tenho dois ou mais termos que cumprem o papel ali de uma palavrinha, de uma classe de palavras. No caso, nós vamos trabalhar aí a primeira locução, né? A locução adjetiva, que é, portanto, conjunto de duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Quando eu tenho mais de uma palavra que funciona como adjetivo. Nós vimos aqui, anteriormente, diversos adjetivos formados por uma palavrinha apenas. Características formadas por apenas uma palavra. Mas eu tenho aquelas em que eu tenho mais de uma palavra que vão funcionar como um adjetivo, que é a chamada locução adjetiva. Por exemplo, amor de mãe. Amor, nós sabemos que amor é um substantivo abstrato. Mas não é qualquer amor, é um amor de mãe. Então, eu estou dando aqui uma característica. Observem que eu tenho dois termos aqui, o de e o mãe. Então, eu tenho uma locução adjetiva. Eu poderia transformar essa locução adjetiva em um adjetivo simples, com apenas um termo? Sim, eu tenho aí um adjetivo simples que
que é equivalente, que é materno. Amor materno é amor de mãe, a mesma coisa. Ferramenta sem utilidade. Observem, eu tenho duas palavrinhas que funcionam como uma. Duas palavrinhas que dão característica ao substantivo ferramenta, tá bom? Então, eu mais uma vez tenho aqui uma palavrinha, um adjetivo simples que faz referência aí a esse substantivo e que equivale a sem utilidade, que é inútil. Ferramenta inútil, ferramenta sem utilidade é a mesma coisa. Mas o nosso foco aqui é a locução. Locução adjetiva, eu tenho dois termos ou mais, né? Duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Eu tenho aqui outros exemplos. Montanha de lixo, não é qualquer montanha, é uma montanha de lixo. Destes aqui, não há equivalência, né? Montanha de lixo não tem um adjetivo simples que é equivalente, né? Montanha de lixo. Linha do Equador. Mais uma vez aqui, não é qualquer linha, a linha do Equador. Então, eu tenho aqui um termo, uma locução adjetiva. Laranja sem caroço. Mais uma vez, não é qualquer laranja, é uma laranja sem caroço ou laranja sem semente, né? Eu creio que seja o mais correto. Café com açúcar. Temos aqui uma locução adjetiva. Agora, café com açúcar tem equivalência, né? Café açucarado. Esse açucarado aí dá característica ao café também. É vida em família. Mais uma vez, uma locução adjetiva. Duas palavrinhas que tem o valor de um adjetivo. Não é qualquer vida, é uma vida em família. Vida familiar também, não creio que pode ser a referência aí, tá bom? Então, importante de se entender aqui, não vamos passar para frente sem compreender isso. Locução adjetiva é quando eu tenho duas ou mais palavras com valor de adjetivo, ou seja, duas ou mais palavras que vão atribuir características a um substantivo, tá bom? Vamos lá. E aí, nós chegamos agora ao gênero e número do adjetivo. Nós vimos que o substantivo, ele pode flexionar em gênero e número. O adjetivo também. Porque o adjetivo ele vai concordar com o substantivo em gênero e número. Tem os casos especiais, nós vamos trabalhar também. Mas o que é importante entendermos aí inicialmente, o adjetivo, ele faz referência a um substantivo, como nós já cansamos de ouvir aqui, vocês já cansaram de ouvir, e ele concorda em gênero e número com esse substantivo, ok? Nós sabemos lá que gênero, feminino, masculino, número, singular, plural. Então, adjetivo também vai flexionar aí em gênero e número. Por exemplo, gato. Gato é o nome de um animal, é um nome, é um substantivo. Gato querido. Eu tenho uma palavrinha que vai dar característica a esse gato. Gato querido. Eu tenho gato no masculino e no singular. O meu adjetivo deve estar no singular também e no masculino. Gato querido. E se eu mudasse aí gatos, mudei o número, ó, agora está no plural. Gatos queridos. O meu adjetivo também vai para o plural. Mudei o gênero. Gata. Gata. Meu adjetivo também vai mudar. Gata querida. Mudei o número. Gatas queridas. Meu adjetivo também. Tá bom? Então, há essa harmonia, que é chamada de concordância, tá bom? Então, nós temos aí que o adjetivo concorda em gênero e número. Quer dizer que quando o meu substantivo está no singular ou no plural, o meu adjetivo vai fazer referência no singular ou no plural, ok? Ou masculino e feminino também da mesma forma.
Aí nós temos aqui em relação ao gênero, os adjetivos biformes, que são aqueles que têm mais de uma forma, biformes, duas formas, ou seja, no masculino e no feminino, tá bom? Por exemplo, querido, querida, eu tenho as duas formas, tá bom? Exemplos, delicado, delicada, duas formas, biformes. Belo, bela, as duas formas. Coloridos, coloridas, as duas formas. Bonitos, bonitas, as duas formas, feminino e masculino, tá bom? Lembrando que agora nós estamos falando de gênero. Observem, recursos renováveis são aqueles que possuem capacidade de renovação após serem utilizados pelos seres humanos em suas atividades produtivas. É um exemplo que a gramática de vocês mesmo traz. Observem, pessoal, seres humanos. Humanos é um adjetivo. Está caracterizando aí seres. Seres, os seres. Então é masculino, né? Humanos é um adjetivo biforme, portanto ele vai estar no masculino para concordar com seres, mas se nós mudássemos aí o substantivo, vidas humanas, ou seja, vai também concordar aí com o meu substantivo no feminino, tá bom? Produtivas, atividades produtivas. Produtivas é um adjetivo que vai concordar com o meu substantivo atividades, tá bom? Então eu tenho aí duas formas, é biforme. Produtivas está no feminino porque concorda com atividades, tá bom? Humanos está no masculino porque está concordando com seres, tá bom? Eu tenho aqui mais um termo aqui, uma expressão em destaque. Observem, recursos renováveis. Eu tenho aqui um adjetivo que está concordando, variando aqui em número, em relação aos recursos. Recursos não está no plural, meu adjetivo renováveis também deve estar no plural, tá bom? Para ter aí a concordância entre o substantivo e o adjetivo. Eu tenho também os adjetivos que são uniformes. Uni, uma, formes, forma. Então eu tenho os adjetivos que têm uma forma apenas, ou seja, não vai ter feminino e masculino, uma forma só, um adjetivo, tanto para o feminino quanto para o masculino. Alegre, feliz, gentil, deslumbrante, reluzente e assim por diante. Nós temos aí adjetivos que são uniformes. Eles vão ser iguais, uma forma apenas, tanto para o masculino quanto para o feminino. Observem o exemplo que a gramática de vocês trouxe. No Parque Nacional do Iguaçu, a natureza é o personagem principal. Principal aqui é um adjetivo e ele tem apenas uma forma. Personagem principal. Vamos lá, a escada principal. Nós temos aí, aqui no exemplo, um substantivo no masculino, o personagem, mas no outro exemplo que eu trouxe, nós temos um substantivo no feminino. Porém, o adjetivo utilizado, principal, ele tem uma forma só. Ele não muda para concordar aí com o feminino ou masculino, é apenas um, tá bom? Ele vai mudar aí apenas no número, em relação ao número, singular, plural. Personagens principais, né? Escadas principais. Porém, em gênero não há essa mudança, tá bom? Pessoal, nós vamos encerrar essa aula aqui. Ela será a parte 1 sobre adjetivos. E nós daremos continuidade nas próximas aulas
o estudo sobre essa classe de palavras, ainda veremos aí o grau do adjetivo também, tá bom? Mas na parte 2. Agora vamos encerrar aqui e vocês vão dar continuidade nas atividades aí que eu solicitar para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula, bons estudos, não deixem de participar do plantão e também não deixem de mandar as atividades em dia, tá bom? Então, até a próxima aula, beijinho!